Olá, sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez para falar, né? Eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar vivo, com vida, e também agradecer a vocês porque estão assistindo aos meus vídeos, que estão dando seus likes, seus dislikes. Muita gente está vendo, mas ou não está gostando ou está gostando, mas esqueceu. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. É muito importante que haja essa interferência. Se vocês apenas assistirem, não emitir a opinião de vocês, não vai me acrescentar, porque eu não sei se vocês estão gostando ou não gostando. Então vocês, por favor, digam que não gostaram, não importa. Eu não vou ficar com raiva de ninguém, nem vou ficar com vergonha de ninguém. Eu sou muito tímido, mas não vou ficar com vergonha não. Vocês têm que dizer se gostaram, se não gostaram, para que eu possa aprimorar. Se vocês nunca se manifestam, o que vai acontecer? Posso achar que estou agradando ou não. Essa é importante a nossa comunicação. Afinal, a gente está gravando vídeo para sentir a recepção. Eu faço esse vídeo, não é o intuito desse vídeo que eu estou fazendo é para o meu aprendizado, é para o meu crescimento profissional, para o meu crescimento pessoal. E uma forma de transmitir, de interferir, de ajudar as pessoas que precisam de informações. Ok, gente, eu vou falar hoje da organização da Seguridade Social brasileira. A Seguridade Social brasileira, como eu já falei em vídeos anteriores, quem me acompanha desde há uns 2 meses atrás, 4 meses atrás que eu estou gravando vídeo na internet, eu já falei muito da Seguridade Social. A Seguridade Social, vamos dizer assim, ela é dividida em 3 partes. A saúde, né, que é um direito de todos, um dever do Estado em conceder saúde. A previdência social, para aqueles que são inscritos, são considerados segurados, têm direito à aposentadoria, acidente de trabalho, né, aos benefícios concedidos pela Previdência Social. E a assistência social é também para todos, né, sem precisar de a pessoa não precisa de ter sido contribuinte para ter acesso à assistência social. Basta preencher os requisitos que você é atendido. Por exemplo, você com 65 anos, que não tem como sobreviver, não tem como gerar receita para a sua sobrevivência, cabe ao Estado lhe pagar pelo menos por mês um salário mínimo, né? Que é o mínimo que se pode receber no Brasil. Ninguém pode receber menos de um salário mínimo em algumas hipóteses, mas que eu não vou entrar nesse detalhe. A lei permite que alguns benefícios da Previdência Social pode ser menor que o salário mínimo, mas é a exceção e não a regra. A regra é que todo mundo tem que ganhar pelo menos um salário mínimo por mês para viver com a vida digna, para que a pessoa possa usufruir daqueles direitos lá no artigo 6º da Constituição, né? Saúde, educação, que são, né? Saúde, educação, transporte, etc, etc. Tá? Mas eu vou aqui, mais uma vez, uma espécie de homenagem e também de agradecimento, porque nas palavras dos juízes Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazari, eles dizem o seguinte, que não existe um sistema nacional de seguridade social, mas uma estrutura administrativa, né, que tem como atribuição executar as políticas no âmbito da Seguridade Social. Quer dizer, porque a Seguridade Social que é o geral, é como se a Seguridade Social é o gênero, né? A saúde, a previdência social, a assistência social são espécies, né? Espécies, mas todos têm a mesma facilidade que contribuir, né, para que a sociedade não sofra infortúnios que leve ela a viver numa miséria, numa pobreza absoluta. A função do Estado, através dos organismos, dos entes ônticos, né, é garantir o bem-estar da sociedade como um todo. E a função da Seguridade Social é essa, tá certo? A Seguridade Social ela tem uma estrutura, né, dentro do dos Ministérios de Assistência Social, né, dos Ministérios das áreas sociais, né? Ministério da Saúde, Ministério da Previdência, Ministério da Assistência Social, enfim, todos os ministérios, né?
os governos geralmente criam nomes pomposos e muitas organizações sociais para dizer que está atuando, mas alguns órgãos não, a gente acaba passando despercebido. A maioria da sociedade não toma conhecimento desses órgãos. Eu compreendo que o mais importante desses órgãos, né, da Seguridade Social, é o INSS, o chamado velho Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, né? Esse instituto ele foi criado pela Lei 8.029 de 1990. É bem recente, né? E, ele foi alterado, né, pela Lei 11.457, né? Tendo como qual é o objetivo do INSS, né? É promover, né, o reconhecimento do direito ao recebimento de benefícios administrados pela Previdência Social, né? Portanto, cabe ao INSS. Né? Ao INSS ele vai conceder, manter os serviços previdenciários e os benefícios, né, de prestação continuada, que seria lá o da assistência social, por exemplo, o LOA, né? Os benefícios permanentes, né, de que ele paga. Às vezes as pessoas, o LOA, a pessoa não tem com o que viver, maior de 65 anos, mas nunca contribuiu para a Previdência Social, não conseguiu se aposentar, mas não tem condições de sobreviver, aí o Estado vem amparando essa pessoa e concede um benefício de um salário mínimo. No futuro eu falarei sobre esses benefícios, eu não vou entrar em detalhes, vou dizer quais os requisitos ou pré-requisitos que uma pessoa com mais de 65 anos que não tem condições de sobreviver por conta própria ou pela família, né? Porque às vezes a pessoa não tem família, não tem, ou mesmo tem a família, mas também é muito pobre, ele tem direito a esse benefício. Mas eu não vou entrar nesse benefício agora, né? Eu vou deixar isso para uma outra oportunidade, né? O INSS também ele emite a certidão, né, relativa à contribuição, né, perante o regime geral de previdência social. O que é isso? Essa certidão o INSS vai comprovar todo o período que você contribuiu, né? Vamos dizer que você contribuiu durante 25 anos. Você chega solicita ao INSS, que tem um telefone através do 135 pela internet ou até em alguns serviços. Acredito que quando passar a pandemia, o INSS passa a atender nas agências, né? Agora, com a pandemia, ficou uma confusão muito grande, porque ele passou, os serviços, né, de atendimento passaram a ser pela internet, o que gera muita confusão, o que gera muito atraso nas decisões daquele órgão. Mas esperamos que essa pandemia passe o mais rápido possível para que o INSS volte a atuar dentro das suas dentro de uma forma normal, né? Que o governo, é muito difícil, o governo precisa de fazer concurso, né? Que o problema do INSS é falta de mão de obra, mas deixa isso para outro lado. Ele vai gerir, administrar, né, os recursos do fundo, né, que cria para garantir, vamos dizer assim, é como se fosse administrar uma caderneta de poupança, onde as pessoas contribuem para a Previdência Social e o INSS se encarrega de aplicar esses recursos em ações no mercado financeiro, compra e vende ações, né? Compra ações de empresas e vai fazendo com que esse dinheiro cresça, esse dinheiro seja remunerado, essa contribuição ela não fique parada lá no tempo, porque senão vem a inflação e corrói. Quando você se aposenta, você não tem como receber, porque ficou o dinheiro, vamos dizer assim, não apodreceu, né? Mas perdeu o valor. Então, qual é a finalidade desse fundo e outros recursos que entram na Receita Federal, né? Ela repassa para o INSS e o INSS administra, comprando, como eu falei, repito, ações e etc, etc. Tá? Ele calcula, é claro, que ele faz o cálculo, né, também das contribuições, né, que incidem sobre folha de pagamento, sobre o lucro das empresas, sobre os jogos de apostas, né, que tudo isso são geradas receitas
para a Previdência Social. Então ela se encarrega, a Previdência Social, o INSS, é encarregado desse cálculo, né? Ele era até então, ele calculava, ele fiscalizava e ele cobrava. Mas a partir de 2007, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, eu estou esquecendo essa lei, acho que é de 2007, o INSS perdeu essa função. Ele agora não, quem fiscaliza, quem cobra, quem executa judicialmente os devedores, né, das contribuições sociais é a Receita Federal do Brasil, né, através da Lei 11.457, né, de 2007, a Previdência Social, o INSS, sofreu, vamos dizer assim, ele perdeu ele tinha uma tesouraria, tinha uma secretaria de finanças, que ele era quem cobrava, ele fiscalizava, ele executava judicialmente os devedores. Mas a partir de 2007, não me lembro qual foi o governo nessa época, fez uma alteração e passou essa atribuição à Receita Federal. Eu não sei se está certo ou está errado. Afinal de contas, a Receita Federal é quem arrecada, é quem cuida do dinheiro da União, né? A Receita Federal. Assim como a Receita Municipal e a Receita Estadual também. Cada um são responsáveis pelos tributos, né? Que tributo é o gênero, né? Nossa tributação está lá, o sistema tributário nacional, né, do Brasil está previsto lá no artigo 145 e seguintes, né, que são os tributos de competência lá para o 155, 153, né, que contribui impostos da União, contribuição social da União, no 150, no 149, né, e assim sucessivamente, né? O INSS ele tem essas atribuições, né, todas de forma permitida por lei. Nada, o INSS não vai fazer, não vai lhe cobrar nada, a não ser que a lei obrigue, né? Porque, como eu falei, o serviço público ele só pode agir dentro da lei, tá certo? Então é muita confusão, porque toda hora o governo muda. A gente dá uma informação, aí amanhã publica uma lei no Diário Oficial, publica uma resolução mudando tudo que eu falei para vocês. Mas infelizmente isso é o problema do Brasil, né? Atualmente, né, o INSS está vinculado ao Ministério da Fazenda. Isso no governo do presidente Bolsonaro, ele juntou vários ministérios e entregou e incluiu tudo no Ministério da Economia, né, que antigamente era o Ministério da Fazenda, que cuida do patrimônio, né, da economia, da tributação. A Receita Federal cobra e repassa para o Ministério da Fazenda e o Ministério da Fazenda toma as decisões políticas fiscais, né? Mas com a mudança do presidente, que houve no presidente, o INSS era vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social durante muitos anos. Teve esse ministério que cuidava do INSS, dos aposentados, enfim. Mas na reforma do presidente Jair Bolsonaro, esse ministério, o INSS está vinculado ao Ministério da Economia. Isso pode ser que amanhã, né? Amanhã tudo mude, como eu falei há pouco, né? E tem essa organização do INSS hoje, ele tem como previsão legal o decreto 9746 de 2019. Essa reorganização, né, ela tem, que o INSS tem sofrido, visa tirar o caráter social, né? A palavra social parece que eles querem, os governos, os políticos querem tirar, porque tirando a palavra social fica financeiro. Então eles não estão se preocupando mais com a função social. A função social da empresa, a função social do governo é buscar melhorar a vida do homem, do cidadão brasileiro, da família brasileira, né? E o Estado, o que nós estamos enxergando, não é uma crítica, mas a gente precisa de explicar, porque o Estado no Brasil ele está deixando de ser um Estado social, ele está tentando, com a grandeza do déficit, o Estado deve muito, então ele está tirando benefício do povo
e para fazer caixa, para reduzir despesa. Mas reduzir despesa, tirando benefício do aposentado, tirando benefício do trabalhador, isso não é administrar bem, né? Administrar bem é você cortar a despesa, ter eficiência na administração, né? Infelizmente, nossa reforma administrativa tão discutida, eles não visam isso. A função social do Estado parece que está acabando, né? Eles só votaram na Constituição e nas leis, mas de fato mesmo, de forma material, a gente não enxerga. Tem a palavra social de forma, assim, formalmente. Lá tem Banco Nacional de Assistência Social, mas essa parte social no Brasil parece que está acabando. Cada vez mais, né, o governo está tirando o social porque ele tira direitos dos trabalhadores, tira direitos dos aposentados, tira direito de um ponto geral da sociedade, tá certo? Isso é fundamental, que a Previdência Social não perca esse liame, esse caminho de ser social. A assistência social é de fundamental importância, né? Porque ela vai amparar exatamente as pessoas carentes, aquelas pessoas que não tiveram chance na vida de ter uma boa escola, não tiveram educação adequada, foram abandonadas por intempéries da vida, né? Nem todo mundo tem obrigação de estudar, né? Porque cada um tem a sua situação, a sua vida, a sua particularidade. E cabe então ao governo, na velhice, amparar essas pessoas, né? Então a gente tem que lutar para que a palavra social ela não desapareça. A previdência tão famigerada, previdência privada, né, que eles fizeram isso, o único país que tem a previdência privada e mesmo assim está um desastre é o Chile. É o Chile no governo Pinochet, né, de 74 em diante, que teve um golpe militar no Chile, foi uma ditadura muito cruel. O Pinochet ele privatizou a previdência social, quer dizer, tirou. Lá no Chile, hoje em dia, estão numa confusão muito grande, porque as aposentadorias estão muito baixas, né? Os benefícios previdenciários são muito ruins, porque foi tudo assim, contribuiu de forma individual, de forma particular. Então, a finalidade do INSS, Instituto Nacional de Previdência Social, né? Ele não pode perder essa palavra social e nem a sua eficácia, né? O governo tem que ter programas sociais para amenizar o sofrimento do povo. Vamos lá, o artigo 194, agora vou lá para a Constituição, né? O artigo 194 da Constituição de 1988, no seu parágrafo único, inciso 7, diz o seguinte, que estabelece o seguinte, né? Que a Seguridade Social será administrada ou gerida de forma quadripartite. O que é isso? Isso quer dizer quadripartite, que vem de quatro. Então, a Seguridade Social, a Previdência Social, a Saúde, né, a Assistência Social, ela é administrada de forma que haja participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo. Então, se juntem com todos os conselhos, Conselho Nacional de Previdência Social, Conselho Nacional do Idoso e os conselhos estaduais, os conselhos municipais, ela tem que ter essa forma de quatro entidades ou quatro entes públicos, né, que atuando. Por exemplo, a Prefeitura de Taquaritinga do Norte, ela indica um servidor. Os trabalhadores de Taquaritinga do Norte indicam um trabalhador, os empregadores indicam um trabalhador e os aposentados indicam um aposentado para formar esse conselho, que tem que ser de forma igualitária, né? E ela é igual, é um de cada lado para dar realmente, todo mundo fica representado. Essas decisões é que vão formular a política de como os benefícios serão distribuídos, os benefícios serão concedidos. Isso também vai acontecer, né, de forma bem equilibrada, né? Depois, nos próximos vídeos, nós falaremos desses conselhos, né, os conselhos municipais, que tem muita importância a participação da sociedade. Sem a sociedade não existe governo. O governo existe com a participação da sociedade. Então, as pessoas precisam
de tomar de dar importância a isso, né? De participar dos conselhos comunitários para que se gere políticas adequadas, né? Para melhorar cada vez mais a vida das pessoas. Esses conselhos, né, essa forma quadripartite, nessa forma de participação de 4 setores, né, o setor público, o setor empregador, o setor trabalhador, o setor de aposentados, é fundamental. Né? Isso foi criado através das leis 8.212 de 91, 8.213 também daquele ano, né? E a lei 8742 de 93, né? Que criou o Conselho Nacional de Assistência Social. Tudo isso foi muito reformado, né? É uma extinta medida provisória, né? É a 2.216, 37, 37 que ela foi republicada 37 vezes, né? E essa medida provisória ela aguarda regulamento do Congresso Nacional, né? Conforme determina o artigo 2º da Emenda Constitucional 32 de 2001. Então é ainda um emaranhado de leis, de regulamentos que a gente não pode nem fechar a questão porque pode a qualquer hora sofrer alterações, né? A gente não sabe quando é que o político resolve mudar isso. De fato é que a 8.8742 de 93 é a lei da assistência social, a lei 8.080 é a lei que cuida da saúde, onde está bem explícito que quem executa a política de saúde, né, quem faz saúde é o município, o Estado, né, e a União é que dá um repasse técnico e financeiro, mas a obrigação de ter uma boa saúde compete ao município. Tá certo? 8.212, ela regulamenta as contribuições, né, quem é obrigado a contribuir, como contribuir, quando contribuir. A Lei 8.213 é a Lei Orgânica da Previdência Social, ela é conhecida como a Lei Orgânica da Previdência Social e tem como objetivo, né, explicitar a maneira como os benefícios, né, que nós temos direitos, que todos nós temos direitos. Ok, gente, já ocupei o tempo de vocês, espero que vocês tenham gostado, como eu falei no início. Dê o seu like, seu dislike, participe, né? Se inscreva no meu canal e mostre que vocês estão gostando ou não. Porque se vocês não dão o like, se não dão o seu dislike, eu estou achando que está agradando. De repente não estou agradando coisa nenhuma. Vocês não fechem os ouvidos, não fechem os seus olhos para mim. Eu recebo a crítica com muito carinho, com a maneira boa que eu vou crescer. Tá? Eu procuro sempre o que olha, você está errado. Aí eu vou e mudo. Tem coisas que a gente não altera, porque são coisas do pensamento nosso. Né? Às vezes me dão esporro, eu aceito, mas fico calado, não mudo. Agora, quando eu vejo que ela cabe mudança, eu imediatamente já mudei muito minha maneira de fazer esses vídeos. Você já deve até ter percebido, por opinião de pessoas. Mas não nas redes sociais. É quando eu encontro com meus amigos que leem que ouvem os meus vídeos, olha, tem que fazer isso, tem que vestir roupa assim, me dão detalhes, né, estéticos às vezes, e eu também mudo, ponho uma camisa nova, né, para que a gente possa ficar bonito. E agora eu quero que vocês opinem se o conteúdo, se o que eu estou falando agrada a vocês. Porque de repente eu fico gravando toda semana um vídeo sobre Previdência Social, que eu acho que é um direito importantíssimo, o direito previdenciário, mas de repente vocês não estão interessados nisso. Então eu quero que vocês estou pedindo para que vocês digam se querem ou não continuar que eu fique falando sobre direito previdenciário. Senão eu deixo de gravar vídeo, ao invés de gravar 3, gravo só 2, fico falando sobre direito do idoso e também fico falando sobre assuntos políticos. Mas eu queria continuar, né? Agora vocês podem opinar em todos os meus vídeos, não é só nesse não, eu quero a opinião de vocês. Olha, não estou gostando de política, não porque eu penso diferente, não quero que eu pense igual a vocês, eu vou continuar com o meu pensamento político, você continue com o seu pensamento político, mas vocês podem interagir respeitando a liberdade de cada um, ok, gente? Um abraço para você, até uma próxima.